No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 450, assim nos fala: desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias, eu e você somos chamados a submeter a nossa vida a Deus. No livro que conta a história de Jó, diz logo no primeiro capítulo, no versículo 1, que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Deus é Senhor. Ninguém mais é Senhor. Somente Ele é Deus e Senhor. E tem toda a autoridade sobre tudo o que existe, sobre todos os dias da semana, sobre todos os meses do ano, sobre tudo na nossa vida. Ele tem autoridade e poder, somente Ele. Eu coloquei o título dessa reflexão, quando Deus ordena, até o diabo obedece, porque eu ouvi esta história que conto agora. Um homem era íntegro e temente ao Senhor. E ele começou a ter muitas dificuldades financeiras. Ele não tinha mais nada. Foi acabando-se tudo da vida dele, uma história parecida, com a história de Jó. E então ele sempre rezava, esperava e dizia com confiança: Deus vai providenciar o que eu realmente necessito para viver. Mas chegou em um ponto que ele não tinha nada para comer. Ele e sua família não tinham mais nada. Não podiam pedir emprestado porque não tinha quem confiasse nele, porque ele não tinha como pagar. E ele, mesmo diante de toda dificuldade, continuou confiando no Senhor, esperando na providência divina. E ele começou, inclusive, a rezar de forma com palavras audíveis a qualquer pessoa. Ele rezava na sua casa e dizia: Senhor, eu estou esperando a sua providência. Mande um anjo trazer o que eu preciso para a minha vida e para a minha família. Então, o diabo escutou aquela oração, porque ele rezava de forma audível, e ele pensou: eu vou pegar este cara hoje. Eu mesmo vou levar as coisas que ele está precisando e vou passar a perna nele. E assim o diabo fez, preparou uma grande cesta com todos os tipos de alimento, de frutas, de legumes, tudo do bom, do melhor que poderia uma pessoa desejar receber, mais ainda quem estava passando fome.
bateu na porta daquele homem. Quando aquele homem abriu a porta, que viu que havia ali uma cesta com tudo e uma pessoa perto, ele nem esperou a pessoa falar, já foi dizendo: bendito seja Deus, Deus de toda providência, que não deixa faltar nada a seus filhos. Eu louvo e bendigo o Senhor. E o homem, que naquele momento, na verdade, era o demônio disfarçado, disse: mas não foi Deus que te mandou estas coisas, não. Quem te trouxe realmente fui eu. E aí se apresentou como demônio para ele. Aquele homem olhou, escutou e simplesmente continuou o seu louvor, dizendo: meu Deus, tu és Deus e Senhor. Eu te louvo e te bendigo, porque quando o Senhor ordena, até o diabo te obedece. Veja, meu irmão, minha irmã, Jesus é nosso Senhor. Ele sabe do que eu e do que você necessita. Ele é Senhor da nossa vida. E nós temos, pela graça de Deus também, em nosso interior, o dom da fé, o dom de acreditar. Veja que quando eu li sobre Jó, disse que Jó era um homem que temia a Deus e que se mantinha afastado do mal. Quantas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, mas nós não nos afastamos do mal. Nós não buscamos viver retamente. Nós entramos em veredas que não fazem parte do plano de Deus para nós. Então, quando eu digo que creio e não me afasto do mal, e não procuro viver retamente e buscar arrependimento de minhas faltas, eu estou abrindo a minha vida, a minha casa, para que o inimigo interfira na minha história. E a minha fé, ela não é credível, porque crer não é só falar, não é só ter recebido o batismo, não é só ter nascido numa família cristã. Crer não é andar com instrumentos religiosos. Crer não é cumprir ritos vazios. Não. Crer é aderir, é grudar na pessoa em quem eu creio, é escutar o que esta pessoa, que é Deus, tem a dizer para a minha vida. Como posso crer em quem eu não conheço? Em quem ou a quem eu não busco? De quem eu não me aproximo? A fé não é magia. A fé não é fantasia. A fé não é ilusão. A fé é uma realidade de relacionamento entre o que crê e aquele em quem
eu creio. E aí sim, eu vou caminhando com esta pessoa, vou ouvindo esta pessoa e vou entendendo a vontade desta pessoa para mim e acolhendo. E assim eu posso dizer que eu creio. Deus é Deus. Ele é o Senhor. E Ele cuida dos seus. Ele está olhando para os seus. Mas, muitas vezes, nós vivemos fugindo, entre aspas, porque não conseguimos fazer isto, porque Deus vê tudo. Nós vivemos fugindo do olhar de Deus. Nós, muitas vezes, com a nossa vida, vivemos buscando a escuridão e não a luz que vem do Senhor, a luz que penetra no nosso coração, a luz que ilumina toda a nossa vida, a luz que está sempre pronta para dissipar, destruir as nossas trevas. E tudo isso porque somos amados, queridos, porque somos escolhidos e porque nós existimos, nós fomos feitos para viver nesta vida com Deus, para viver desfrutando da graça de Deus. Ele nos fez para viver com Ele, na alegria dEle, na plenitude dEle. Eu creio, mas aumentai, Senhor, a minha fé.